para ver até quem passa correndo. Eu queria ler 2 versículos da carta aos Filipenses, ainda um no capítulo 1, 27, e o versículo 1 do capítulo 2. Acompanhe comigo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse apelo de Paulo é para que a gente, em todas as situações, a gente viva como evangélico, não é? Por modo digno do Evangelho. O nome evangélico tem sido tão enxovalhado, não é? Por causa, às vezes até não é diretamente por nossa culpa, não é? Mas pessoas que aparecem na mídia e que tornam o termo evangélico, pela sua maneira de ser, pela mistura que fazem, pelos equívocos, pelos erros que cometem, mostram um evangelho, uma personalidade que não tem nada a ver com a Bíblia, que misturam o evangélico com a política, o evangelho com a política. Então, a gente é convidado por Paulo a refletir sobre o que é viver de modo digno do evangelho. E ele ainda diz aqui, firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele vai, por extensão de raciocínio, né? Ele vai dizer aqui, vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não só crer em Cristo. A nossa postura como evangélico, às vezes, vai nos privar de escolhas que as outras pessoas fazem, não é? Ou então, de certa forma, a gente vai ser discriminado, ou cobrado, ou apontado. Vão exigir da gente até um comportamento, e depois diz que é crente. Então a gente tem que entender que isso é natural. Cristo sofreu essas pressões até das autoridades, entre aspas, religiosas de seu tempo, e a gente então precisa de uma identidade bem definida. E a Bíblia nos ajuda nisso, a igreja nos ajuda nisso, não é? A igreja também existe para que a gente possa se medir uns pelos outros e todos juntos se medirem por Cristo. Por isso que Paulo, no início do capítulo 2, ele vai dizer assim, se, ele começa com a palavrinha se. Nós sabemos que a palavrinha se é uma condicional. A gente só avança se aquilo que ela coloca, se aquilo que ela estabelece faz sentido, né? Se não chover, eu vou sair. Então você está condicionando a sua saída a esse fato. Aí chove, você não sai. Mas se não chover, então Paulo fala assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, ele está sendo irônico, claro que a figura de Cristo é que nos vai estimular a viver de modo digno do Evangelho. Vai nos estimular, como ele falou aqui, a ter um só espírito, como uma só alma, e lutar pela fé evangélica. É a figura de Cristo, não é o estímulo, autoestímulo, não é a imagem que a gente tem da nossa igreja, aquilo que eu disse no vídeo anterior, não é por amizade por mim, por admiração do meu modelo de família, de convivência com a minha esposa, o ministério dos meus filhos, isso que me atrai para aquela congregação, não é a pessoa de Jesus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, claro que há. Cristo é toda exortação, né? Naquilo que ele representa, naquilo que ele é, naquilo que ele fala. Exortação significa uma fala que vai fundo na nossa alma e modifica a nossa mentalidade, nos estimula a ser outro e às vezes até nos corrige. Fala uma coisa que a gente não quer ouvir, mas precisa ouvir. Até nos disciplina. Paulo diz que a disciplina é algo que no momento pode ser até meio desagradável, mas produz um fruto que é permanente, né? Então, há alguma exortação em Cristo? Há alguma consolação de amor em Cristo? Paulo está perguntando isso. Há uma comunhão do Espírito por meio de Cristo? Há entranhados afetos e misericórdias? Claro que tudo isso irradia a partir de Cristo, né? Comunhão, consolo, amor, exortação, afeto e misericórdia. Então, Cristo é essa pessoa. Nós temos que buscar Cristo
pensar, refletir inteligentemente o que representa Cristo na nossa vida, procurar ter a personalidade, nos permitirmos ser modelados pelo Espírito segundo a pessoa de Jesus, e para isso existe a Bíblia, para isso existe a igreja, mas nós temos que dedicar tempo a isso. Se na nossa vida nós não separamos tempo para leitura da Bíblia, reflexão, comunhão, não é? Eu estava reclamando na nossa reunião de oração a falta de alguns irmãos que até participavam lá atrás e não estão acessando. Você tem que reservar tempo na sua agenda para estar conosco. Algumas pessoas estão plenamente justificadas, não é? Plantão, no caso da irmã Cravina, irmã Leilane, ela a qualquer momento sai para cuidar da sua irmã, a gente tem orado por ela, não é? A irmã Lúcia lá cuidando da sua neta, sim, mas mesmo com todo esse azáfama, né? Essa correria, né? Eu mencionei alguns irmãos que a gente sabe que, mas mesmo assim, reserve esse tempo, 30 minutos a gente orando juntos ali pelo celular. A gente está com dificuldade de manter contato, o nosso contato é só por pequenas frases, um contatozinho distante. Ontem eu bati um papo com o Guilherme, entendeu? Como é que foi aí a sua prova? Como é que foi o Enem? Quando é que sai o resultado? Entendeu? Estou orando por você. De vez em quando eu falo com alguém assim. Mas é importante que nesses encontros, isso está relacionado com esse estímulo, essa exortação que há em Cristo. E aí Paulo, se isso acontece, completai a minha alegria. E aí no próximo vídeo a gente vai ver em que sentido Paulo diz que a pessoa de Cristo é motivação para que a gente viva de modo digno o Evangelho, para que a gente esteja unido lutando pela fé evangélica e para que a gente possa completar a alegria de Paulo. Em que sentido ele vai aqui definir o que é a igreja, de certa forma, e esse é o vídeo de amanhã. Muito obrigado, Deus te abençoe.